Muito bem, gente. No ar aqui é o Ulisses TV. Cara, que tem troféu aqui. Cadê a da Copa do Mundo? O Puzov cortou o troféu do Mundial de Clubes, que muita gente quer. Olha aqui, ó. Muita gente atrás. Eu vou pegar a Copa do Mundo. Que, velho, TV é assim, meu filho. Não ficou legal, não, isso aqui, hein? Foi mais pra trás aqui, ó. Do Mundial de Clubes também, FIFA, mais pra trás. Tem o do Mundial de Clubes moderno aí também, que chegou pra mim. Os caras mandaram aí de presente, que é o bonitão lá. Gente, nós estamos aqui na Ulisses TV hoje, ao vivo, para falar de uma coisa assim que tem chamado muita atenção na mídia. Pessoas de um conceito excepcional no mundo de negócios do Brasil, que é a SAF Fiel. SAF Fiel, muita gente diz que é uma salvação para o Corinthians, que não adianta falar, cara, o Corinthians nesse momento é um clube quebrado. Porque a gente tem que falar limpo. 2.700 aumentando. Pra você ter ideia, dos 18 jogadores que o Corinthians contratou nos últimos tempos aí, se eu não me engano, só pagou 2. Mateuzinho e Hugo, que o Flamengo exigiu. Desculpa, nem me deu boa tarde, mas só pra te ajudar. Boa tarde, mas boa sempre tarde. assim você, mas você normal, pode. Você tá ligado que o bagulho é louco, né? Mas eu tô ligado. O Flamengo exigiu que o pagamento fosse naquele momento, porque sabia o Corinthians ia dar o cambau aí, como vem dando no futebol brasileiro. Né? A verdade é essa aí. É verdade, essa é a realidade. E as pessoas, assim, o Corinthians tá com transfer ban, acho que há mais de 30 dias, e tá tudo bem, parece que tá tudo legal, tá tudo certo. Né? Ah, não tem dinheiro, não sei o que, nunca teve, né? Caso de polícia, envolvendo pessoas que aparentemente se vendiam como salvadores do Corinthians, não é? E numa revolução corintiana, numa arena maravilhosa, que realmente isso aconteceu, mas que ao mesmo tempo encheu o Corinthians de dívida. Eu estou com o Eduardo Salus aqui, tudo bem, Eduardo? Prazer estar aqui na Ulisses TV. O prazer é todo meu, estou à disposição. Tá tudo bem? Foi bem recebido? Boa, tranquilo? Maravilhosamente bem. Então, tá bom. E também com o Carlos Teixeira, né? Carlos Teixeira também. O Eduardo Salus é sócio fundador dos escritórios mais incríveis do Brasil de advocacia, a gente sabe disso. Muito obrigado. Não é? Tem uma competência muito grande. O Carlos Teixeira também, que é empresário no ramo de tecnologia, né? Precisar de tecnologia na Ulisses TV, a gente já sabe onde a gente vai. Você está me entendendo? E precisar de advogado também, eu vou falar para você. Estamos bem cobertos aqui, viu, Leandro Cassado? Tudo bem, Cassadinha? Essas duas coisas a gente precisa muito. Tecnologia e advogado. Faltou um médico, né? Gente, que loucura que é essa da SAF Fiel, que é uma SAF do torcedor. Basicamente, vamos fazer um negócio aqui, porque quando a gente se aprofunda, eu li muito sobre o assunto, quando a gente se aprofunda, parece que fica meio chato. E o torcedor, às vezes, que não tem experiência nessa questão de SAF, que isso aí tem que ser uma experiência, não consegue entender direito o que é isso. Como é que surgiu essa ideia? De quem surgiu essa ideia e por que essa ideia nesse momento? Começou comigo, Luiz. Sobrou para você, Carlão. Vai aí, filho. Eu só queria, antes de responder a pergunta, eu vi troféu do Mundial. Você não tem nenhum do Palmeiras de Mundial ainda. Como é que você é? Já começou assim, não, falando do Palmeiras? Tá no bar ali, não é? Aquela garrafa ali que eu vi ali? Mas eu não vi também 2 Libertadores para 2 Mundiais ali, hein? Aqui é do São Paulo, do Palmeiras. perder, Falar né? esse Mundial da FIFA aqui é legal. Mas, Ulisses, nós, antes de mais nada, é importante dizer que nós somos apenas torcedores do Corinthians, apesar de sermos profissionais, como você nos apresentou aí. O que nos fez iniciar esse projeto foi o nosso corintianismo, né? Nós percebemos, isso já há quase 10 meses atrás, quando a gente sentou para conversar pela primeira vez, que a gestão do futebol dentro do modelo associativo estava sob sério risco. Quer dizer, dificilmente não haveria alguma disrupção com esse modelo, né? Por várias razões. Uma delas é a trajetória da dívida, que você acabou de mencionar aí, mas por outras tantas que a gente pode debater aqui ao longo do programa. Então, a gente partiu dessa premissa de que, sim, em algum momento próximo haverá uma disrupção, quer dizer, que o futebol do Corinthians não vai conseguir mais seguir sendo administrado pelo clube associativo. E a segunda premissa, Ulisses, é que quando isso acontecesse, nós, como corintianos, não admitiríamos
que o Corinthians se transformasse numa SAF, como a gente viu acontecer em muitos clubes brasileiros. Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Botafogo, etc, etc. Né? Onde você tem a figura de um dono tomando as decisões e gerenciando o clube de acordo com as suas prioridades, com a sua agenda. Então, a Safiel nasce dessas duas premissas, de que o futebol vai evoluir, vai em algum momento muito próximo sair do associativo, e que esse movimento de profissionalização, de conversão em SAF, precisa incluir o torcedor e não um dono qualquer, para que o futebol do Corinthians não seja entregue a terceiros. Uhum. Muito bem. E aí, como é que se monta essa SAF? Vem a ideia da SAF, né? E por que a SAF é a salvadora do Corinthians? Porque é o seguinte, ó. Salvador, o Corinthians já teve um monte, mas que só fizeram uma coisa. Aumentaram a dívida. E aumentaram a dívida, e aumentaram a dívida. É muito ruim ver um clube com potencial de faturamento de mais de R$1 bi ano, devendo a cada... Ele não consegue pagar dívida. Por isso que a gente fala em falência, né? Ele não consegue pagar a dívida, o juro da dívida. Né? Fica pedalando, que nem... muita gente fala, nós vamos conseguir... isso é tudo conversa fiada, viu, gente? Eu vou explicar para vocês. E vocês vão nessa linha da SAF. Nós vamos conseguir um patrocínio na camisa e no name rights de 1,5 bilhão. Não é o que se fala aí? 1,3 bilhão. Isso aí é ilusão. Em 10 anos, esquece, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o juro vai comer esse dinheiro. Então, se eu sou dirigente de uma empresa, no caso, o Corinthians não é uma empresa, né, ainda, ou não sei se virá a ser, o que eu faço? Eu não quero 1,5 bilhão. Eu quero 800 milhões à vista. Vou pagar lá 600 a arena do Corinthians, vai me sobrar 200 para eu quitar algumas dívidas e vou tocar com futebol, com renda de TV, não vou antecipar nada, acabou. Pô, se eu te der um desconto de 500 milhões de reais para você pagar à vista em vez de 10 anos, é negócio também. E você quita, você tem que deixar parar essa sangria que existe em cima de juros sobre juros num clube de futebol, devendo para empresários, para jogadores, devendo para todo mundo. Então não adianta essa historinha, gente, não caiam nessa. 1,5 bi para o name rights, para a camisa, seria legal se não devesse nada para ninguém. Aí você pode receber durante 10 anos, é um dinheiro a mais que vai entrar mensal. Agora, receber 1,5 bi, 1,3 bi que seja para name rights, para a camisa, e pegar esse dinheiro para quitar a arena, não vai quitar. Não vai conseguir. Porque o juro vai comer esse dinheiro. Daqui 10 anos está devendo 2 bi de novo. E não pagou nada. Porque o juro come o dinheiro. A cada mês, acho que o Corinthians paga anualmente, alguém me corrija se eu estiver errado, mais ou menos, mais de 350 milhões de reais em juro. É R$1 milhão por dia. É R$1 milhão por dia de juros. Cara, você fatura 1,200, 1,100, só aí já fica 750 líquido, entre aspas, e 350 para pagar, juro. Então, esse é o maior problema do Corinthians no quesito administração. E como a SAF, vocês explicaram a ideia, que são torcedores apaixonados, vocês não querem ganhar nada com isso? Nada. Absolutamente nada. Certeza absoluta? Certeza absoluta. Nem econômico e nem político. Porque é o seguinte, eu não quero ser indelicado com vocês, fazer esse tipo de pergunta, porque eu tenho que fazer. Claro. Porque todo mundo que lá chegou, lá ganhou. Entendeu? Eu estou mentindo aqui. Todo Capela. mundo ganhou, menos o clube. Não, o clube não. O clube é o primeiro a tomar um chute. Entendeu? Então, por isso que eu estou perguntando, como é que vocês explicam como o torcedor pode confiar nisso? Ulisses, eu acho que a gente chega em uma fase da vida, né, naquela pirâmide... Agora sobrou para você, Eduardo. Não, vamos lá. Naquela pirâmide de prioridades, né, que a gente começa ali buscando, na base da pirâmide, alimentação, segurança, né? A gente vai crescendo e a gente chega a uma fase da vida em que a gente está no topo da pirâmide, em que os nossos objetivos não são meramente econômicos, né? Eles são pessoais, a satisfação pessoal.
Então, para deixar muito claro, nem eu, nem o Carlos e ninguém do nosso grupo tem qualquer vínculo político com o clube, sequer sócios do clube nós somos, eu e o Carlos, né? Sou corintiano, moro longe do clube, na Zona Sul, vou em jogo, minha família é de espanhóis, todos corintianos, meu filho adora, minha filha adora, enfim. E acho que a gente chega numa fase em que a gente quer devolver um pouquinho para a sociedade tudo aquilo que a gente recebeu. Nós não vivemos disso, eu tenho uma história de advocacia, o Carlos tem a empresa dele, isso nos deu condição de ter uma vida confortável para nossas famílias e nós não temos objetivo econômico ou político absolutamente nenhum. Muito pelo contrário, esse projeto está demandando gastos pessoais e que a gente faz com muita satisfação e com a alegria, né? De poder melhorar o mundo, melhorar o Corinthians, melhorar o que for possível. Acho que é um papel, uma obrigação de todos nós. É mais ou menos que um dever geracional, né? Nós devemos isso para uma massa de 35 milhões de pessoas que vivem e respiram o Corinthians. Eu estou fazendo esse preâmbulo, esse início aqui com vocês, porque eu quero que o Capela e o Quessadinha, eles entrem nesse debate com os questionamentos até que o torcedor, pelo relacionamento que a gente tem, torcedor comum, tá? Então eu estou tentando explicar para as pessoas que estão aqui ligadas na Ulisses TV qual é a ideia da Safiel. Ok. Como é que vai funcionar? O torcedor vai participar? De quem será a SAF? Qual é o proprietário da SAF? Se essa SAF tem dono ou não tem? Porque toda SAF tem um dono, né? Ou um grupo de pessoas que são donos. Como é que é isso? O que o torcedor vai ter que saber? Qual é a certeza do torcedor disso funcionar e dar certo? Pode pegar. Bom, vamos lá. Nós temos uma convicção, Ulisses, de que, primeiro, a situação atual é insustentável. Então essa é a primeira convicção, por uma série de razões. Primeiro, uma dívida, como você mencionou, cresce 1 milhão por dia, isso dá mais de 50 mil reais por hora, né? Nós vamos sair desse programa aqui com 50 mil reais de dívida a mais, né? Segundo, nós temos os transfer bans, nós temos o fair play financeiro da CBF que está na iminência de acontecer, nós temos a reforma tributária que fará com que as SAFs vão arcar com uma carga tributária na ordem de 5% e com alguns anos de carência, ao passo que os clubes associativos vão arcar com um valor na ordem de 11,4%, 11,5%, ou seja, só aí já dá uma diferença substancial. O Corinthians tem uma RCE que reúne 300 milhões de reais de execuções e que não foi homologada, e o Corinthians não está pagando, portanto, em algum momento isso vai ter um ponto final, né? Isso vai ser descumprido, né? E, portanto, as execuções vão voltar a andar com bloqueios de recebíveis e caixa, etc. Nós não temos acesso a benefícios fiscais, né? Lei de incentivo ao esporte, né? Por conta das dívidas que temos, né? Tem dívidas tributárias de toda a natureza, enfim, tem uma série de razões que fazem crer que a situação é insustentável e inevitável. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O modelo viável, nós acreditamos que o investimento ele anda junto com a segurança. A segurança depende de uma governança. E a gente não tem um modelo de governança sustentável em um modelo de clube associativo. O clube associativo tem outras prioridades. Na sua origem, o clube associativo ele busca uma satisfação, uma recreação, o lazer dos seus sócios. O futebol ele fez com que, dentro de um modelo de clube associativo, houvesse ali uma operação tipicamente empresarial, geradora de alta renda, de alta receita. Muito bem. Se nós tivermos na gestão deste modelo, o modelo associativo, em que a pessoa que assume a gestão é o cara mais simpático, é o cara que oferece mais favor, é o cara mais político no clube, eu raramente terei uma gestão duradoura, de qualidade, profissional e independente. A gente brinca como um síndico de prédio, né? O prédio você tem ali os moradores, né? Tem lá, sei lá, 30, 50 famílias morando no prédio, e geralmente o síndico é o cara que é mais popular, o cara que é mais bacana, que não necessariamente é o melhor gestor. No clube é a mesma coisa, né? E mais do que isso, uma gestão no modelo desse, ela tem um mandato e você não tem garantia nenhuma de que o próximo ou os próximos gestores darão sequência ao projeto que eventualmente tenha sido encaminhado por um gestor que, porventura, tem as suas qualidades, né? Então, não é um modelo sustentável. E, em razão disso, acho que vou passar para o Carlos complementar,
nós pensamos que o modelo de SAF, primeiro, por conta dessas razões todas que mencionei, e segundo, por estar alinhado com o que está acontecendo no futebol mundial. Na Europa tem mais de 200 clubes com modelos empresariais, né? No Brasil já passam de 122 SAFs, é o último dado que vi, né? Nós acreditamos que esse modelo é um modelo eficiente que assegura uma gestão independente, uma gestão que tenha durabilidade no tempo e que proteja o ambiente de futebol de maneira suficiente para poder atrair investimentos e fazer uma blindagem contra apoderamentos políticos que possam ter. Esse é o ponto. Fazer uma cisão das propriedades de futebol que estão no clube associativo hoje, migrá-las para uma nova empresa. E vai trabalhar, como o Eduardo disse, com modelo empresarial. Com isso, a gente transforma o futebol do Corinthians numa corporação altamente profissional e impessoal. Né? Entrando na pergunta dos donos, Ulisses. Quem são os donos dessa empresa futebolística? Né? Nós teremos 2 donos. De um lado, o clube associativo, que vai receber ações da SAFiel, né? Da SAF dos torcedores. Ele vai receber ações na proporção do patrimônio dele, quer dizer, ele não vai ter nenhuma perda patrimonial, pelo contrário, né? Ele vai começar a reverter uma trajetória de endividamento e vai começar a valorizar um ativo que hoje ele possui e que só desvaloriza, né? E o outro dono são milhares de torcedores agrupados numa... Eu não quero deixar o papo chato, tá, Ulisses? Você me corrige aí, mas os torcedores estarão agrupados numa holding, numa outra empresa, que deterá essa sociedade junto com o Parque São Jorge. Né? Como é que o torcedor adere a essa propriedade? Eles serão convidados a comprarem ações, num modelo de distribuição amplo, através de um sindicato de bancos que vão cobrir desde do corintiano mais pobre até o corintiano mais rico, para poder distribuir essas ações a todos, para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, né? E com um detalhe fundamental, Ulisses, com um limite máximo de compra de ações. Por quê? Porque a SAFiel ela é impessoal. Uhum. Nenhum corintiano, ninguém vai poder ter controle desproporcional ali dentro. Então, o controle é pulverizado entre milhares, centenas de milhares de corintianos, para que o Corinthians esteja protegido não apenas de captura política do lado do clube associativo, mas também de interesses pessoais de corintianos que detenham ações. Ou seja, todo mundo vai ter um pouco de poder. Aqueles que foram associados, por exemplo. Você vai ter um número X no início de vender de cotas, deve ter um controle muito grande para isso, para não virar uma loucura. E quanto vai custar isso para cada torcedor? O torcedor quer adquirir uma participação da SAF. Vamos falar assim de uma maneira bem simplificada, uma cota da SAF, Perfeito. Enfim. Nós pensamos no modelo muito democrático. Então, a ação é a mesma para todo corintiano, só existe um tipo de ação. O que muda é a quantidade de ações que o torcedor pode ou deseja comprar. Né? Então, o limite mínimo é uma ação, R$200. O limite máximo seria 1,8% de voto, que, grosso modo, aqui seria alguma coisa em torno de 20 milhões, 22 milhões de reais. Nossa. Tá? Então, entre 200 e 22 milhões de reais, todos os torcedores poderão reservar a quantidade de ações, sempre com essa lógica de distribuição popular, para que quem pode mais não tire o espaço de quem pode menos, né? Isso é muito possível fazer, distribuindo as ações em lotes de quantidade mínima e máxima. E se houver excesso de procura, todo mundo sofre um corte linear, né? Então não basta apenas chegar com o dinheiro e dizer eu quero comprar a ação, né? Você precisa também, eu quero comprar uma quantidade X de ações. Você precisa também esperar todos os corintianos reservarem para entender como é que isso vai ser rateado entre todos.
Muito bem, esse é o Carlos Teixeira, manja tudo de tecnologia, tem uma empresa há muito tempo, conhece tudo do negócio, América Latina, homem é poderoso, aquela coisa toda. Quem que começou a patrocinar o Corinthians, mudando um pouco de assunto, vamos voltar já para a SAF, que era uma espécie de uma moeda digital e parou. É o Maurício Chamar. Que está com vocês? Sim. Que ele fez um plano de 12 Mercado meses Bitcoin. e ficou 2 mil. Bitcoin, como chama? Mercado Bitcoin. Mercado Bitcoin. Mercado Obrigado, Bitcoin, muito isso. obrigado. Ele Tá é vendo? fundador do Mercado Bitcoin. E aí parou por quê? Você tem ideia? Porque muita gente, acontece o seguinte, nós somos muito populares e conhecidos. Olha só como é que são as coisas. Vai chegando, cara. Ontem me pararam porque eu não sei basicamente o que tinha acontecido, mas se vocês não quiserem responder e virem uma oportunidade de responder, tá tudo bem também. Eu posso falar. Né? É bom, porque você está entendendo o que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os caras buscam todas as informações com aquelas pessoas que se envolvem com uma instituição do tamanho do Corinthians. Os caras reviram a vida de todo mundo. Essa é a grande realidade. Pode pôr a bola junto, viu, Kel? No nosso Stuttgart aí. Os caras reviram o mundo, a vida do cara, para saber por quê? Porque às vezes quem tá não quer sair, às vezes não. Quase sempre não, querido, dentro, né? Às vezes quem tá não quer sair, pelo que a gente observa no Corinthians, que não quer mesmo, né? E quem tá fora e quer ajudar, às vezes, com boas intenções, eu acredito, por conhecer vocês, que as intenções são ótimas, né? Porque o Corinthians passou por pessoas, assim, infelizmente, que enganaram muita gente, até a nós mesmos, eu e o Quesada, a gente fala muito isso, né? E eu nem cito nomes aqui, viu? Porque não é necessário, ok? Então, tudo se questiona, se pergunta por que, então, que a empresa ia fazer um contrato de 12 anos e acabou ficando 2 meses no Corinthians. Eu não sei se foram 12 anos, tá? Ou 12 meses, 12 desculpa, anos. perdão, me perdoe, eu que errei. Tá bom. Bom, Ao vivo é assim mesmo, filho. Não. É que eu tô com 1 milhão de coisas aqui, você tá me entendendo? E eu tô prestando atenção em vocês, eu tô tentando montar para o torcedor comum, para que ele entenda o que quer, e nós vamos voltar nesse assunto, como isso funciona, como ele vai ter rentabilidade podendo ajudar o Corinthians. Legal. Bom, então respondendo sobre o Maurício, você me perguntou, né? O Maurício, eu conheci ele em fevereiro desse ano, na reunião que deu início ao projeto. Por que eu fui convidado para essa reunião? Né? Essa reunião foi organizada chamando os principais doadores da campanha Doe Arena. Em algum momento, os Gaviões abriram os nomes. Não sei se vocês acompanharam esse processo. Sim. Lembro. Né? Sim. E Eu ajudei. você ajudou a abrir os nomes? Com potenciais R$1.000, eu ajudei. R$1.000. Tomara que esse dinheiro tenha sido bem usado. Eu vou te fazer uma pergunta então depois. Boa. Eu já sei até que você vai Registra aí. perguntar. Muito bom. Então, É uma comparação no qual o torcedor vai Isso, entender. Isso. Queria até Ótima. falar- Guarda isso. Cada um ajuda com o que pode. Né? Vamos lá. Não, mas guarda isso que você vai entender o que Minha ele vai te mulher perguntar. não gostou. Minha mulher não gostou porque eu tinha prometido comprar um negócio para ela. Ela falou assim, mas sério? Eu falei, tô ajudando a pagar a arena do Corinthians. Ô, Eduardo Salucci, segura essa que é ótima, essa comparação que você vai fazer. Pois não. Então vamos lá. Então eu conheci o Maurício em fevereiro. Ele foi o maior doador pessoa física da Arena. Eu estava lá entre os primeiros, ele estava. Ele é uma pessoa que teve muito sucesso profissional. Ele é fundador do mercado Bitcoin. Ele é lá de Jaú, é do interior. Uma pessoa muito simples, muito extremamente corintiano e está sempre ajudando o clube. E o patrocínio do mercado Bitcoin, da camisa do mercado Bitcoin, foi um presente que os sócios dele deram a ele. Foi uma surpresa que os sócios fizeram para ele. Ele trabalhou muito lá na fundação do mercado Bitcoin, os sócios sabiam que ele era um corintiano doente, e o presente que deram para ele foi, olha, fechamos um patrocínio da barra da camisa do Corinthians. Uhum. E isso foi na gestão do Willio. Tá? Por que ele saiu? Ele saiu porque chamaram eles lá no Corinthians e, vamos dizer assim, pediram coisas para ele que não estavam no contrato. E aí eles resolveram sair. Que surpresa, Nossa, né? eu tô aqui. Os tamanhos de Que pedágio. surpresa. Tem que pagar o Condições, pedágio, que nem algumas Eles não condições, podem, eles não vão falar. Eles condições vivem com as de quais ele não concordou e a Gente, coisa. é um monte de gente. Só para poder exemplificar.
um monte de dirigente passou com cargo estatutário, consequentemente não remunerado. Então o cara passava o dia inteiro no Parque São Jorge ou no CT, viajando para lá e para cá, o cara ia viver como? Então eles vivem disso aí, de penduricários. Eles vivem do quê? De um monte de comissão que não vai no contrato. E aí quem não faz o joguinho deles, eles chutam a bunda. Eu já cansei de ver isso aí dentro do Corinthians nos bastidores. Não sei se esse foi o caso, mas não vou ficar surpreso se foi, porque isso aí tá cheio no Corinthians. Bom, cheio. você... Não, Aí eles saíram, aí ele saiu, entendeu? O que o Carlos, em relação ao que o Carlos Teixeira está falando para a gente, é que houve uma tentativa de mudança. Vamos colocar assim, é tão elegante colocar assim, né? Houve uma tentativa de mudança de contrato. Novas condições. Novas condições. E aí ele não aceitou isso. Mudança de rota, né? Não sei, eu não posso, eu não estava lá, não sei. A gente tem que tomar muito cuidado, mas o torcedor está vendo tudo que está acontecendo, ele vai chegar à sua conclusão. Não, mas antes de você fazer, presta atenção, você que é torcedor. Ó, então, aqui nós não montamos nada para... Você percebeu? Assim é mais gostoso, é melhor. Montado nada aí, perguntas, não tem nada aqui. Aqui não tem nada. Eu estou vendo o torcedor aqui, ó, o Mohamed, a rapaziada, o Felipe, tem muita gente ligada na gente sobre a SAF Timão. Eu estou vendo aqui muita gente falando disso aí. E o torcedor, esse programa aqui especificamente na Ulisses TV, ele é para explicar, tentar mostrar uma possibilidade que possa vir ajudar o Corinthians, ok? Com pessoas que são do bem, porque tem muito amigo meu envolvido nisso aí. Então por isso que vocês estão aqui. Aqui não vem qualquer pessoa. Um monte de gente se oferece para vir aqui. E não virá. Eu não vou fazer uma TV de polêmicas falsas, entendo, de fake news para poder atrair audiência. Isso aqui não vai acontecer aqui. E se acontecer, pode vir a acontecer sem a gente perceber. Nós podemos ser enganados aí por alguém e tal, mas se isso acontecer, a gente vai cortar pela raiz. Essa empresa aqui leva o meu nome e o meu nome tem um valor muito grande para mim. Porque são mais de 40 anos trabalhando com narração de futebol e comunicação. Então é um momento de todo mundo estar pensando em parar e em curtir a vida. Eu falei, não, vou fazer algo diferente. Né, com todo o apoio, conversei na Band, que a Band é o meu amor, uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pela Band. Eu vou fazer 20 anos de Band, e autorizado, obviamente, por eles. Muita gente questiona. Isso aqui é um dedinho da Band, é um nada da Band, porque a Band sabe que nós estamos sempre juntos. Mas, assim, o que eu estou dizendo para você é o seguinte... Isso que você vai fazer agora vai explicar bem, você torcedor, presta atenção, vai explicar muito o que o Eduardo, o Salucci vai falar agora, vai explicar demais para que você entenda, não é mesmo? O que é. O Quesada abriu aqui, eu não sabia disso, o Quesada acho que nunca fez esse tipo de comentário, que é um irmão que eu tenho, um amigo, um cara que eu tenho, um jornalista limpo, honesto, de alma jornalística mesmo, um grande amigo que eu tenho, por isso que está aqui. Não é só amigo, viu, gente? Tem que ter competência também em ser limpo. E o Quesada é tudo isso, esses adjetivos qualificativos mais do que merecidos para ele, como é para o Capela também. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Entenda o que você pegou R$1.000 teu e deu para pagar a Arena do Corinthians, ok? Então preste atenção como esse dinheiro poderia ser utilizado na SAF. Mais ou menos isso? Eu estou convivendo com você. Eu estou até assustado aqui, está lendo minha mente, né? Impressionante. A experiência de vida é um negócio louco. O que a gente, quando falam para a gente sobre a tese de captação, né, mas que garantia vocês têm que o corintiano vai embarcar, né, e que nós vamos conseguir captar dos corintianos um investimento num montante suficiente para viabilizar o projeto, sem entrar depois nos investimentos institucionais. O cálculo é muito simples. Nós tivemos quase 200 mil corintianos que doaram na campanha da Arena, correto? A doação, gente... 40 milhões de reais, né? 41 milhões de reais. A doação é o seguinte, eu entrego o dinheiro e não quero nada em troca. Acabou, o dinheiro não é mais meu. Né? O modelo proposto à Safiel, o corintiano, ele vai fazer um investimento. Ou seja, o dinheiro continua dele. Então, se ele investir R$1.000, ele tem lá ações do Corinthians que valem R$1.000, ok? Se o Corinthians estiver bem administrado, sem pagar 400 milhões de juros, sem pagar algumas dezenas de milhões de multas, porque todo contrato do Corinthians é recheado com multas. A multa, às vezes, é maior que o contrato. Exatamente. Com o nome limpo, sem envolvimento nas páginas policiais, portanto com a valorização da marca, aumento do valor dos patrocínios, uma atração
de empresas de prateleira superior, de mais qualidade, portanto, dispostas a pagar mais, né? Com as gorduras que se perdem no caminho, trazidas para o nosso caixa, né? Eu tenho a possibilidade de fazer com esses meus R$1.000 que eu botei de dinheiro e, portanto, eu recebi R$1.000 em ações, eles venham a valer R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000 com o tempo. Ou seja, eu vou ter um retorno, ok? Muito bem. Foi dito que a Quesada doou R$1.000. Para cada R$1 que você doou, quanto você estaria disposto a entregar para o Corinthians no modelo de investimento, podendo ter retorno em uma empresa administrada por profissionais de altíssimo gabarito, pessoas integrantes de conselho de companhias de capital aberto, uma Embraer, uma Vale, um banco de primeira linha. Quer dizer, o Corinthians, com a potência que tem, para cada R$1 que você investiu na doação, que você deu na doação, quanto você investiria num modelo como esse, né? 10 vezes, 20 vezes. R$10.000. R$10.000. Se acreditasse no projeto e nas pessoas que vão comandar. Perfeito. Então, assim, se nós arrecadamos 40 milhões, todo mundo pensar igual que nós temos R$400 milhões dos mesmos R$200.000, sem contar as pessoas que não doaram por não acreditar no modelo. Nas conversas que tivemos, tem pessoas que doaram R$5.000 na Doe Arena e que dizem, nesse modelo, eu coloco R$1 milhão, eu coloco R$3 milhões, eu coloco R$10 milhões. Né? Então nós realmente acreditamos que o corintiano, no modelo de investimento, em que ele continua dono e que em algum momento ele pode pegar esse dinheiro de volta pelo valor que investiu, não é uma promessa de retorno, mas é uma renda variável, né? Mas com esse modelo do Corinthians subaproveitado como está, vai dar um retorno substancial para o investidor. Então é uma tese que faz total sentido para a gente. Não sei se é isso que você imaginava que eu ia perguntar. Não perco o raciocínio. Vamos então, lá. em cima de tudo isso que vocês estão falando, isso me causa um pouco de preocupação. Se eu estiver pensando errado, me corrija aqui. Ok. Então, quer dizer, a Safiel pode ser um planejamento, um projeto bacana, que vai funcionar, e a gente torce, obviamente, para isso. Só que a Safiel, automaticamente, ela depende do momento do Corinthians, administrativamente falando. Totalmente. Então, Não, veja. como é que faz? Veja. Se Não, essas pera, uma velhas parte. ratazanas vão estar inseridas entendi no outra clube. coisa. Não, a Safiel, Não, não a o Safiel. Corinthians. Safiel. A A nova Safiel. empresa, com o Sim. novo modelo. A nova por exemplo, empresa, ela nasce com ela nasce desde do dia zero com uma nova governança, totalmente separada do clube associativo. Então vocês só colocariam em prática o projeto da Safiel se houvesse uma mudança, uma separação. limpeza no clube, uma Sim. separação. Não. A gente não toca no clube. Vocês querem separar o envia- futebol do clube Isso. social. O futebol é que vai para uma outra empresa. O clube social segue como ele está. Imagina mexer no estatuto para aqueles conselheiros que vivem esperando a mamata, eles permitirem esse tipo de coisa. Porque eu estou entendendo o raciocínio de vocês, assim, quem é contra a Safiel, eu acho que deveria realmente acompanhar, não só essa entrevista, as outras que vocês vão conceder, que até que prove o contrário, vocês não são bandidos, vagabundos, pelo contrário, até que prove o contrário, que dificilmente vão provar. É que agora o Ministério Público está atrás justamente dos caras que fizeram mal ao clube. Só que o que o torcedor talvez esteja preocupado é, caramba, 2 caras que não querem nada do clube, que bolaram um projeto que ele vai ser muito valioso para o clube, consequentemente para o torcedor, mas que se os caras não tiverem a decência de entenderem e abraçarem o projeto e separarem do clube social, o que é quase impensável para a gentalha que hoje comanda o Corinthians, não vai dar certo o projeto, né? Eu só não queria generalizar, porque a gente sabe que tem muita gente boa também dentro do Corinthians. Não sei se tem muita, mas tem alguns, né? Porque tem muita gente ruim também, né? Mas deu azar nesses últimos 65 anos, né? Não, desculpa. É quem já tá meio de saco cheio, entendeu? Os bons nunca tem chance, né? Sabe aquela bolinha? Ó, tem a bolinha dos bons e a bolinha do ruim. Aí fica rodando. Aí caiu que bolinha do ruim. Aí na outra vez, roda de novo outra ruim. vez, Aí de só novo cai a ruim. bolinha do ruim. Sabe o que eu penso? Veja, não é uma exclusividade do Corinthians. Isso está ligado ao modelo associativo. O modelo associativo funciona assim. Sim. Você vai chamar para exercer cargo quem votou em você ou quem vai votar em você. Troca de favor. O modelo associativo, ele induz esse tipo de comportamento. Não é à toa que aconteceu isso no Cruzeiro, que aconteceu no Atlético Mineiro, que aconteceu no Palmeiras, aconteceu no São Paulo, no Flamengo, que está acontecendo no São Paulo, no Santos, em todos esses clubes. Então, não é uma exclusividade corintiana. Essa é uma exclusividade do modelo associativo. Então, obviamente que
Isso vai mudar o eixo de poder e de comando sobre o futebol? Vai. Mas o Corinthians está numa encruzilhada, como a gente disse aqui no começo. Existem talvez uma dezena de elementos de pressão muito fortes. Né? O Edu citou alguns. É o transfer ban, é o tamanho da dívida, é a RCE que está correndo risco, é o Ministério Público investigando o Corinthians, são sócios buscando uma intervenção judicial no clube. Quer dizer, você tem muitos elementos de pressão. Isso sem citar a competitividade esportiva do Corinthians, que ela já caiu muito. O Quesada pode me ajudar aqui. Qual foi a última vez que a gente entrou no Campeonato Brasileiro como favorito, Quesada, ou como um dos favoritos? Acabou em 17 essa conversa. 18 veio, mas depois acabou. Você concorda que o Vitor Pereira ficou em 4º lugar, não se sabe como também, naquele período. Você concorda que o ano que vem dificilmente o Corinthians vai entrar como favorito? Então a gente está indo para 10 anos aí que a gente não consegue mais competir. O futebol brasileiro está vivendo um momento Espanha, né? Você tem 2 clubes aí que basicamente estão papando 80% dos títulos. Então, Capelanes, a gente tem aí vários elementos que forçam o clube associativo também a fazer uma reflexão profunda e discutir, junto com a opinião pública que tem muito peso também, né, e que está cada vez mais uníssona com relação à exigência de uma mudança, né, e todos esses elementos podem levar o clube associativo a tomar 2 tipos de decisão só, além de permanecer no modelo atual, que a gente já viu que não é uma opção. E vocês foram ouvidos por eles? Sim. E eles deram... Vamos lá, eu já vou chegar aí, só para não interromper o raciocínio, desculpa. Quais são as 2 opções? Fazer o que o Vasco, o que o Bahia, o que o Cruzeiro, o que o Botafogo, fazer o que esses clubes fizeram, entregar o futebol do Corinthians na mão de terceiros, ou fazer essa transformação, incluir o torcedor como dono, junto com o Parque São Jorge. É nisso que a gente aposta, é por isso que essa Fiel está ganhando corações e mentes de corintianos, de sócios. Porque quando as pessoas sentam conosco, entendem como é o projeto, percebem que realmente essa pode ser, de fato, a saída para o Corinthians, para que a gente profissionalize sem perder a nossa identidade. E indo na sua pergunta, sim, nós estamos conversando dioturnamente. Hoje nós temos uma reunião com 15 sócios. Semana passada nós tivemos uma reunião com uma chapinha, 30 pessoas. A semana retrasada, uma outra reunião com um grupo de conselheiros vitalícios. Tudo gente do Corinthians, essas conversas. Nós começamos para apurar o que esses caras estão pensando e para explicar o que é o projeto. E precisam achar isso que vocês estão achando. Porque se eles acharem que está tudo bem, exato, então não adianta vir com a Safiel. Ou seja, tem que ser uma coisa de dentro. Lá dentro os caras entenderem o seguinte: ou vamos para a falência, o Corinthians já está na falência, ou vamos para a revolução. É isso. Só que é isso que eu não acredito, não em vocês, neles. Eles não vão dar essa oportunidade. Eu acho que não. Por causa do ingresso, da facilidade daqui. Mudar, tá? Não precisa mexer. Precisa. O Estatuto do Corinthians já está pronto. Não precisa mudança de estatuto. Não precisa. Artigo 2º. Então, mas aí a pergunta é: quem toma a decisão de se discutir uma Safiel dentro do clube? O sócio. O sócio. Desculpa, mas... Então o quê? Tem que fazer um referendo lá. Não, vamos lá. Mas só uma coisa, o estatuto não tem que mudar para você tirar o futebol do clube social? Não, o que diz ali o estatuto, eu estou sem ele aqui, mas é algo mais ou menos assim. O objetivo do clube, tem lá os objetivos, explorar atividade esportiva, futebol, basquete, blá, e tem um dispositivo que diz que essas atividades elas podem ser exercidas por meio de outras sociedades, em parceria, né? Por novos modelos, direta, indiretamente. Então a gente entende que ali está muito claro. E qual que é a ideia? Só para deixar bem claro... Mas o clube perdeu o poder disso, né? Não, vamos lá. Seria uma parceria, né? Na verdade é isso, é uma né? parceria. Porque no fundo, vamos lá, só para ficar bem didático aqui, né? Nós temos hoje o clube associativo, que tem várias atividades. Tem a piscina, bote, o vôlei, basquete, etc. E nós temos uma empresa nova que vai convidar os corintianos para fazer um investimento aqui. Então, ou seja, será criada uma nova empresa, um novo CNPJ. Isso. Serão 2 CNPJs, um do clube associativo, certo? Isso. E um CNPJ com os torcedores, dos corintianos futebol, investidores. Isso. do futebol. Aí esses dois grupos vão ser sócios. De um lado, o Esporte Clube Corinthians Paulista, e do outro lado, essa empresa
que é detida por centenas de milhares de torcedores, uma grande SA, um Bayern de Munique, um Green Bay Packers, tanto se fala, ok? Esses dois sócios montam uma empresa embaixo, na qual o Corinthians entra com os ativos do futebol, essa empresa dos torcedores entra com o dinheiro. Então temos aqui embaixo uma empresa nova, que terá dois sócios, o Corinthians e a empresa com os torcedores. Essa nova empresa é a Safiel. A Safiel terá uma governança com profissionais de mercado, com qualificação, com experiência, com reputação ilibada, né, com condições patrimoniais até de responder por eventuais prejuízos que causem ao grupo, né, e eles têm o poder de voto. Tá? São pessoas de primeiríssima linha, cujos atributos estarão previstos no estatuto. Tá? Então não há um critério subjetivo, há um Quem critério escolhe essas objetivo. Os acionistas, os torcedores corintianos aqui. Tá? E aí você tem os estatutos. Há um comitê de governança que vai fazer esse filtro. Né? Quem é essa pessoa? Ela cumpre o requisito de qualificação? Tem formação superior em administração, economia, direito, contabilidade, naqueles cursos que estão previstos. 2, tem pelo menos 10, 15, eu não me lembro nem quantos anos são que a gente colocou, mas assim, 10 anos no mínimo, 15 anos no mínimo de experiência em empresa de capital aberta. O time de governança vai ter gente do clube, do associativo? O time de governança não. 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 Já teve atuação em empresas de capital aberto listadas na B3 por pelo menos X anos? Tem formação de governança no IBGC ou o equivalente? Então tem os requisitos ali. Maravilha. Preencheu o requisito, ele é candidato. E aí os investidores corintianos vão votar, se tiver mais candidato do que vaga, para preencher esse quadro aqui. Somado a isso, estabeleci o conselho. Esse conselho terá representantes aqui dos corintianos investidores, mais 2 cargos, mais 3 cargos, e conselheiros representantes do Esporte Clube Corinthians Paulista que vão integrar esse conselhão. Só que esses conselheiros não têm voto, eles têm voz, não têm voto. Porque aqui a gente dá uma racionalidade técnica ao conselho e os representantes do Parque São Jorge ou do Clube Social e os representantes do corintiano dão a emoção. Né? Só que eles não votam, as decisões são técnicas, ok? E embaixo deles terá a diretoria eleita ou escolhida pelo comitê de governança, ou seja, o CEO, pelo conselho de administração, desculpe. O conselho de administração escolhe o seu CEO, o presidente do clube, da Safiel, e o presidente escolhe a sua diretoria. Né? Então nós temos aqui uma estrutura de governança que vai ser controlada ainda por um conselho fiscal, que vai ser controlada por um conselho cultural para preservar os valores, tradição, a história do clube, que terá auditoria externa, que terá nesse jogo todo CVM, porque a empresa não deixa de ser uma oferta pública, né, massificada de ações. Teremos um canal de denúncia, né, vinculado a uma apuração externa à empresa, né, uma Big Four ou que o valha, que terá o papel de receber as denúncias, apurar de maneira independente e reportar o resultado ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Governança para que tomem as medidas necessárias. Portanto, a gente fecha um ecossistema de autocontrole de modo a evitar esses apoderamentos políticos ou de pessoas que não têm qualificação para lá estarem. Desculpa, qual é o custo operacional desse? Eu acho a ideia genial, mas eu vou ser muito sincero com vocês dois. Vamos lá. Não, vocês vão ser fenômenos se vocês conseguirem. Não façam isso, por favor. Se vocês fizerem isso daqui não vai ter valor nenhum a gente ter falado com vocês, o esforço de vocês até aqui. Mas eu conhecendo os caras lá de dentro, mesmo que eles concordem com o que vocês estão fazendo, que é a salvação do Corinthians, eles não vão deixar. Porque o senhor sabe, tem gente lá dentro que não está nem aí que a dívida tem 2,7, eles estão rindo. Às vezes, quanto pior, melhor. Eles estão mais 5 falar aqui, eles estão dando risada. Os caras estão... Porque é assim, a história do Corinthians tem sido, infelizmente, assim nos últimos anos, ou não tem sido? Vocês são corintianos. Vocês têm lugar de fala mais do que eu. Vocês têm percebido que não aparece um cara que consiga mudar. Já teve gente que tentou mudar lá dentro, inclusive. Esses caras são jantados pelos outros. O sistema não deixa. Vocês vão ser dois fenômenos se vocês conseguirem, diante de um baita projeto que parece ser consolidado. Eu li bastante sobre a Safiel, até porque a gente estava se preparando para fazer essa entrevista também. Então, assim, nada melhor do que ouvir vocês, que são os idealizadores dessa parada toda. Só que, desculpa, gente, não é puxando o saco de vocês dois, que eu estou conhecendo hoje, principalmente.
Mas vocês são muito profissionais para mexerem com esse pessoal aí, cara. Desculpa, tô falando português Mas, claro ô, aqui, Capela, porque Capela, para conseguir introduzir na cabeça dessa gente que não tem o menor... sem Gente, colocar os água últimos no chope, presidentes né? não sabem nem falar. Eles Sem- não sabem nem se comunicar. Sem imagina. colocar água no chope, mas é isso. Tá. É isso. Está chegando já, não vai chegar, está muito próximo do Corinthians travar. O que? Desculpa, não entendi. Travar. Ah, travar? Vai travar. Ano que vem não contrata um jogador. Não, se for rebaixado, que eu acho que não vai acontecer esse ano, imagina só. Aí fecha a porta e vambora, Então porque não é tem o o que fazer. seguinte, fecha a porta não, porque é muito grande, torcedor que se colocar gente séria lá vai acreditar e vai fazer, e vai apoiar. Muito que nem, por exemplo, o Emerson aqui, que não deu o sobrenome. Bom, primeiro eu queria o Flavinho, que... Flavinho Ritman. Cara, o Flavinho Ritman, que é um torcedor doente pelo Corinthians, ele sempre fala, faixa preta, essa turma aí, pô, não é o termo que ele sempre usa, o Flavinho, acredita muito nessa SAF e tá apoiando demais, né? Ele tem conversado muito comigo sobre isso aí. Mas o que eu quero saber de você é assim, Capela, vai travar. Já não tá pagando o que tem que pagar, que são as punições impostas pela FIFA. Já vai travou, ter, né? né? Essa Não. janela foi proibido, não tinha como Mas vai contratar travar, ninguém. porque daqui a pouco não vai ter dinheiro para nada. Entendeu? Para nada. Porque tem alguns momentos, quanto pior, vocês têm que estar atentos assim, ó. Que quanto pior o caos, a situação, mais fácil para os ratos dominarem. Vou utilizar esse termo aqui, que eu não gosto muito, mas mais fácil para as pessoas que não têm interesse em ajudar o clube a dominarem, porque entram em desespero. É que tem muita gente fazendo pergunta aqui. Por exemplo, o Emerson perguntou aqui, quanto tempo levaria, em tempo para a Safiel, arrecadar 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais? Porque o Corinthians precisa disso para ontem. Vamos falar primeiro do 1 bilhão ou primeiro vamos falar do Eu acho resto? que vale fechar aqui o raciocínio do... É? Opa, Tá. conclua. Tá bom, só pra... Eu acho que vale, porque tem uma Porque, ação ou seja, não vai importante aí. acontecer nada. Não, em cima... exato. Devido às pessoas que estão lá, não vão permitir que vocês entrem. Mas me conte. Veja, nós somos teimosos, primeiro ponto, tá? Segundo, a história da humanidade mostra, né? A Hannah Arendt tem um livro chamado Revolução. Você usou essa expressão, a revolução, e você usou uma outra expressão que foi inevitável aqui, né? Eu vou pegar essas duas expressões, que são expressões usadas pela Hannah Arendt num livro que chama A Revolução. E ela analisa as revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e identifica pontos comuns em todas elas. O primeiro deles, inevitabilidade. Né? A mudança, quando tem uma revolução, já se sabe que ela terá e ela não pode ser contida. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não é se, é quando. Tá? Dois, há uma violência, mas a violência não necessariamente é física, ela pode ser protesto, etc., coisa que já vivemos. Revolta, né? E três, revolta. E três, uma mudança do status, né? Um recomeço, ok? Esses três elementos, a gente aposta neles. E aposto neles por quê? Os elementos que falamos aqui, transfer ban, dívida, juros, reforma tributária, modernização do futebol, não permitirá que o Corinthians fique como está. Vamos imaginar que tenham pessoas lá dentro, e eu realmente acredito nisso, não porque você falou, porque eu tenho estado com nós temos com alguns conselheiros, tudo bem, prazer, tal. Não, então a gente veio aqui para falar da Safiel. Não, isso não vai dar certo, porque vocês não... Começa a falar um monte de coisa, eu falo, não, a gente só quer se ouvir. Não, não vai dar certo. Eu falei, você conhece o projeto? Não, vocês não têm garantia. Você conhece o projeto? A gente quer só ser ouvido. E quando nós temos a oportunidade de explicar, a pessoa vira e começa a nos apoiar. Nós tivemos a satisfação de termos uma série de conselheiros com quem já conversamos, que nos receberam dizendo, vocês não têm a mínima possibilidade, e acabaram a reunião dizendo, vocês têm o meu apoio. Né? Porque o nosso projeto é consistente, nós acreditamos nele. Se chegar num ponto, também usou aquela expressão, ele vai parar, e não é se, é quando, nós temos um outro aspecto que é a responsabilidade de quem lá está. Né? Então, se eu tenho lá um grupo de pessoas, que eu não vou dizer nem qual é o cargo, mas que tem um papel de garantir o associado, o dever de lealdade, o dever de assegurar que aquela entidade vá prosseguir da melhor maneira possível, ele tem uma responsabilidade sim. Então, se o clube parar, porque parou de pagar a luz e chegou lá e cortaram a luz que não pagou a folha de salários, vai para a segunda divisão, etc., essas pessoas podem não querer essa Fiel. Mas elas vão dizer, então, qual é a outra opção? E a outra opção não é fechar. Né? Inclusive, sob pena, isso aqui eu estou falando em tese, obviamente, de responderem pessoalmente por isso. Isso a lei dá instrumentos. E a gente está entrando numa era em que
toda a opinião pública, e eu falo isso porque os nossos programas apontam um apoio superior a 90%, né, dos corintianos em geral. Os caras né? estão desesperados. Eles não podem, acreditamos, né, 12 homens e uma sentença, sabe aquele filme? Né? Muito bom, por sinal. 12 homens lá, para quem não sabe, na sala do júri secreta, tem que dar o veredito, 11 acham que o réu é culpado e um acha que não, e todos querem, não, vamos embora, é culpado, tem 1000 evidências, etc. Não, pera um pouquinho, um convence o outro, que convence o outro, aí é 12, 11, 10, 9, e no final é absolvido por unanimidade. Então a gente acredita que as pessoas que ouvirem a nossa proposta, que entenderem o contexto, que enxergarem que não terá solução, que é inevitável, isso não é uma opinião. Conseguiu name rights de R$1 bilhão, o triplo. Legal, em 10 anos dá 100 menos, que seja, que dá 100 milhões por ano, legal, isso paga um quarto dos juros daquele ano. Quer dizer, é absolutamente anestésico, é cortina de fumaça. É isso que eu falei. E o fim é inevitável. Não adianta. E pior, né? Você está tirando receita do futuro. Você está criando um outro tipo de dívida. Né? Antecipação, né? Antecipação de receita. Mas, Quesada, você cobre o Corinthians há muito tempo. E uma coisa que a gente tem uma mudança que é clara, né? O que me incomodava muito, e foi uma das razões pelas quais a gente se empenhou muito em criar o projeto e trazê-lo até aqui. Você sabe que no dia 28 a gente vai apresentá-lo ao público, entregar proposta para o Corinthians. O presidente Stabile disse que estará lá no Museu do Futebol, no auditório, para receber a proposta. O que nos incomodava muito é que não havia uma alternativa. Não havia. Então, se discutia basicamente vamos dizer, possibilidades do clube se auto-remediar via eleições, via troca de poder, e o corintiano de fora percebeu que esse, vamos dizer, o tempo para que isso acontecesse passou, até por causa do tamanho da dívida. Né? Então, quando nós trazemos para a comunidade corintiana, para conselheiros, para sócios, uma alternativa, e nós acreditamos que a alternativa ela é muito legítima, né? Nós colocamos um elemento novo nessa equação que começa a mudar um pouco o panorama da discussão. E se agora alguém vai dizer, não, eu não vou fazer nada, antes poderia dizer, né? Porque não tinha outra, agora tem uma alternativa. Então, como o Eduardo falou, e o dever com o associado? E o dever com o governo, que precisa lá recolher os seus impostos? Com os fornecedores, que vão ir para a justiça bloquear sua conta. Quer dizer, apesar de ser um clube social, ele carrega muitas obrigações. E as pessoas que estão lá para gerir o clube, elas também têm deveres com as partes. Nós também acreditamos que, ao surgir uma opção, se elas disserem não para uma alternativa que, em tese, resolva os problemas que, na situação atual, não conseguem ser resolvidos, começa também a ficar muito difícil não se fazer nada. Né? Então, como o Edu falou, nós somos teimosos. Mais do que teimosos, a gente acredita que, de fato, há uma saída para todos os corintianos. Porque, no final do dia, a gente fala, todos os corintianos estão no mesmo avião. E o avião está caindo. A gente precisa mudar a rota. Posso fazer 2 perguntas bem rápidas? Quanto vale o Corinthians hoje? Nós não sabemos quanto ele vale. Né? O que nós sabemos é quanto as operações que foram feitas com todas as SAFs que antecederam, a partir da mais recente, que é o Fluminense, tiveram um critério muito similar de valuation. Tá? Mas para a gente não é importante isso. Né? O que é importante? O importante é os ativos do Corinthians serão avaliados e o Corinthians terá participação na medida do valor desses ativos. O valor que vai ser captado de dinheiro vai representar a participação nessa SAF equivalente a quanto esse dinheiro representar da avaliação do bolo total. Simples assim. Se é 30, 70, 50, 50, 60, 40... É absolutamente relevante. A gente vai avaliar isso depois. Para a gente não é importante isso. Desde que nós tenhamos a estrutura de governança blindada contra apoderamentos de controle. Porque a SAF deles, Capela, ela não tem interesse em ela lucrar. Ela não quer lucrar. Ela quer
sanear as Sim, dívidas do clube sim. e fazer com que o clube Quer fazer o sobreviva. Corinthians lucrar. Eu estou me baseando. Exatamente. Eu me baseei E em todos algumas os perguntas. corintianos, por É consequência, uma Lucrarem SAF também. diferente. lucrarem É isso. emocionalmente Tá. e economicamente. Deixa eu contar uma história rápida para vocês, me permitem? Deixa eu ficar. Fred Luz. Vocês ouviram falar no Fred Luz? Que chegou para associar, O mas não Fred podia. Luz era o cara que era o fiel escudeiro do Bandeira de Melo no Flamengo. Sim. O Flamengo tinha uma dívida de 800 milhões de reais e renegociou todas as dívidas de todos os tipos, né? Diminuiu para 400. Hoje o Flamengo é essa potência aí. Inclusive, o Flamengo tem uma dívida enorme também, viu? Só que fatura tanto. É um perfil diferente de dívida. Ok. Mas fatura O mais. Corinthians deve para trás, o É. Flamengo deve O para frente. Corinthians tem 1 bi e 100 de receita, foi no último ano, e tem uma dívida que é quase 3 vezes maior. Isso, Né? isso. É basicamente uma conta porca é essa. Mas esse Fred Luz estava lá. Não deram nem uma salinha para ele. Aqui nós temos aqui na Ulisses TV uma estrutura maravilhosa. Não deram uma salinha de 5 metros para ele exercer a função de analisar toda a questão financeira do clube. Mas ele fez o trabalho. Ao final, o que ele disse? O Corinthians precisa virar uma SAF. É a única saída. Que é o que vocês estão defendendo, mas no modelo Safiel. Isso. Sabe o que fizeram com esse cara? Tchau. Área. Ulisses, mandaram o cara embora. Então eu estou dizendo, é a mesma coisa que vocês estão tentando fazer. Ok. É a mesma turma que mandou o Fred Luz embora. E com todo respeito, acho que a ideia de vocês é uma ideia muito melhor, porque não vai vender para um grupo árabe, para um grupo russo, Sim. para um grupo norte-americano. O Corinthians continuar sendo Do mais corintiano. ainda. Do corintiano, Mas E mais agora ainda. Sim. estatutariamente. Né? Mas são os mesmos caras que impediram o Fred Luz Sim. de vender essa ideia. É. Eu acho que são esses Mas- mesmos caras que vão impedir que vocês Quanto consigam. tempo faz que o Fred Luz passou lá? Ah, ele foi embora há menos de um ano. Menos de um Quanto ano. tempo a dívida do Corinthians cresceu desde que o Fred Luz foi embora? Nossa. A dívida Quanto ela estava cresceu? em 2 pontos, Ela cresceu quase 1 bilhão. quase um B, estava 1,8. Olha a velocidade da É trajetória da verdade. nossa dívida. Vocês viram que tem um Chega uma hora que a corda... Daqui a sabe, pouco vai para 5 você, bilhões. Você não né? consegue isso. esticar essa corda infinitamente, entendeu? Ela Você vai, não ela vai consegue. explodir. Publicaram um dividômetro, você viu isso não? Tem. Eu Um vi. dividômetro, Eu vi. tá? Pá, É. cada segundo é R$50, sei lá, plá, Isso. plá, uma loucura. Eu queria só fazer aquela segunda pergunta, para não perder o raciocínio, que é o Desculpa aí, seguinte. viu, João? Não, tá maluco, esse aqui é um debate, imagina. Eu perguntei qual que era o valor, o valuation do Corinthians, vocês falaram que isso aí não quer dizer nada para o projeto de vocês, show. Por que eu perguntei? Porque eu estou imaginando o torcedor que vai, vamos lá, pegar seus R$1.000 e quer colocar na Safiel. Eu vou fazer aqui um pensamento bem de alguém que não é do ramo do segmento de vocês. Se eu estiver equivocado, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Eu, quando vou fazer o meu investimento em uma XP, um Itaú, seja lá qual for o banco, eu não vou fazer um investimento em um lugar que seja quebrado, um lugar que tem aí vários processos, vários problemas. Corinthians, infelizmente, passa por vários problemas. O torcedor que vai pegar lá os seus R$1.000, por que vocês... como que ele vai receber esse dinheiro? Por exemplo, esse atual momento do Corinthians, vocês conseguiram passar pelo sistema tal, complicado, e introduzir a Safiel lá. Eu vou pegar meus R$1.000, eu quero que esses R$1.000 virem 1.100, 1.200, 1.500, mas o Corinthians, essa situação não vai dar. Não era melhor ser rentável eu colocar em outro lugar do que o Corinthians? Vamos lá, como é que vai se dar o processo? Vamos lá. Né? A gente tem algumas etapas até chegar nesse momento do torcedor ou qualquer investidor poder comprar ação. Então, nós vamos entregar a proposta do Stable, dia 28, né? E ali nós vamos sugerir um cronograma de trabalho com algumas etapas. Uma das etapas, antes de se iniciar a captação, é uma avaliação definitiva da dívida e dos ativos. Tá? Então, em algum momento, isso vai ser feito, vai ser quantificado. Tá? Junto com essa quantificação, normalmente esse é um trabalho feito por uma consultoria de primeira prateleira, normalmente as 4 principais que fazem isso, né? E junto com a análise da dívida, ela também emite um parecer sobre o plano de negócio. Então, o plano de negócio da Safiel, ele está validado por nós, a gente gosta disso, a gente acha que tem risco ali, e tudo isso compõe um estudo de viabilidade, que é o que vai dar suporte para o investidor colocar o dinheiro. Então, os próprios órgãos, no caso a CVM, que regulam distribuição, não é de ações da Safiel, é de qualquer empresa, ele exige um estudo desse independente. Então, na hora
de fazer a reserva, todo investidor e o torcedor já vai ter um documento de uma terceira parte isenta, dando, vamos dizer assim, um score de risco. Esse é um negócio que tem um risco médio, baixo, alto. Conservador, moderado, Exatamente. Agressivo. Exatamente. Né? Então, o torcedor, quando chegar nesse momento, todo torcedor, todo investidor vai ter todo esse estudo, e não é um estudo feito pelo Corinthians, pela Safiel, é feito por uma empresa independente. Perfeito. Mais do que explicado. Não, então, cara, assim, muita gente que, por exemplo, FDC que a gente fala, né, que chama, do São Paulo, que criou também. FDIC. FDIC, me desculpa, FDIC, não é F, eu tô aqui com Tem uma coisa para falar depois sobre FDIC. isso, tá? É o FDIC do São Paulo, falou-se numa arrecadação primária de 250 milhões. E se arrecadou 130 milhões, é tido como fracasso, um pouco mais da metade. Então o torcedor que é mais experiente, caso até o Ailton Lima mandou aqui para mim, do FDIC, sobre esse FDIC, e ele fala o seguinte, é bom explicar o que é FDIC também, eu quero que vocês, ficar usando esses termos aqui, não explicar para a população, o cara tem que saber o que é um FDIC, né? Que se cria para arrecadação e tal, e aí vocês explicam melhor, que vocês têm mais conhecimento do que eu nisso. E o que ele pergunta é o seguinte, tem gente para arrumar 2 bi pro Corinthians? Você quer falar do FDIC? Não, FDIC primeiro, vamos falar. Vamos falar do FDIC. O que é o FDIC? O FDIC é um fundo de direito creditório, não é? Então... O que é o direito creditório? É mais ou menos o seguinte... Desculpa, eu estou fazendo aqui, eu quero que todo mundo entenda essa conversa. Perfeito. Eu não quero aqui ter... Porque a gente utiliza muitos termos técnicos futuro, que as pessoas não têm conhecimento. Perfeito. E nós temos que ser bastante humildes, de poder levar isso e transformar isso numa coisa mais popular. Perfeito. Porque a salvação, pelo que eu estou entendendo, vai ser do povo mais uma vez. Vamos imaginar... Vamos pegar a sua TV, linda, que você acabou de montar aqui. Vamos imaginar que você quer fazer um investimento, você quer levar a TV, a Ulisses TV, para a Argentina. Tá? E você precisa de dinheiro. Você não tem esse dinheiro no caixa para fazer o investimento. Mas você tem um contrato. Você fechou com os patrocinadores lá na Argentina. Tudo bem? Ok. Então, você vai para um FDIC E antecipa e isso. dá para o FDIC esse contrato, fala, olha, eu vou receber aqui esse valor dos meus patrocinadores na Argentina. Eu te dou esse pagamento, essa promessa de pagamento futuro, ele passa a ser seu e você me dá o dinheiro agora. Com X juros. Com os juros. Exatamente. Você vende o jantar para Pra pagar o poder- almoço. O almoço no outro Só dia. que no jantar você não vai ter comida. No outro jantar. Ou Em o alguns- almoço vai estar mais caro. Em alguns casos, faz sentido, principalmente se você está crescendo. Não é o caso do Corinthians, não é o caso do São Paulo. Né? O que acontece com o FDIC do São Paulo? Né? Onde é que está a grande diferença aqui? O São Paulo não mudou o sistema de governança. O São Paulo continua sendo administrado da mesma forma, dentro do modelo associativo, com os mesmos problemas que o Corinthians tem. Problemas muito semelhantes. Não é à toa que a proporção dívida-faturamento do São Paulo está muito parecida com a do Corinthians também. Aumentando cada vez mais. Aumentando cada vez mais. Aliás, o que eu ia comentar é que ontem o São Paulo soltou uma nota aí de que reduziu a dívida em 54 milhões e nosso grupo estudou. Na verdade, é bem questionável, tá? Não sei se vocês já cobriram isso, Sim. mas o que eles fizeram foi uma troca de rúbrica, né? Diminuiu a dívida num lugar e apareceu em outro. Mas isso é uma outra história quando vocês forem falar de São Paulo. Então... Agenda positiva. Agenda entendeu? positiva, exatamente. Porque hoje qualquer 50 milhões que você tira da frente já pode explodir aí mesmo que seja vamos dizer assim, uma falácia, É. né? Então, assim, Ulisses, o que acontece no modelo da Safiel? A gente muda o modelo de governança. A gente destrava o Corinthians. A gente coloca o Corinthians na mão de profissionais de verdade. E é daí onde virá o crescimento. E um crescimento expressivo, robusto, abundante, por muitos e muitos anos. Por quê? Você sabe, Ulisses, você montou sua TV. Você sabe que o esporte hoje é uma mídia absolutamente nobre. Né? O Corinthians, se quisesse, ele teria os melhores... Se estivesse dentro de um modelo profissional, ele teria os patrocinadores de primeira prateleira. Ele teria uma arrecadação em dias de jogo,
uma arrecadação com vendas de atletas. Quer dizer, o Corinthians teria potencial para faturar no mínimo 2 vezes do que ele fatura hoje e uma dívida 70%, 80% menor do que ele tem hoje. Então a tese de valorização do investimento ela é muito robusta. Mas o que destrava isso? Diferente do FDIC do São Paulo, que não mudou o sistema de governança, a Safiel muda radicalmente o sistema de governança. Há algum risco de alguém que faça parte ou já fez parte de algum comando lá dentro do clube, um ex-presidente, um ex-dirigente faça parte da Safiel? Que tem que tomar cuidado com isso. Cargo de gestão... Não. Nem Não, pensar. Não, porque se for, gente, Não. aí não, porque o que o corintiano comum quer que esses caras fiquem bem longe do clube. Deixa eu explicar Porque uma são coisa. quase 70 anos com Já a mesma deveriam turma. estar longe, já né? tive, mas alguns estão saindo por outras vias, né? Ministério Público, Pois essa é. coisa toda. Deixa eu explicar uma coisa, Quesada, depois o Eduardo complementa, tá? A nossa SAF é impessoal. Nós não vamos olhar para nome de ninguém. Se é o Pedro, se é o André, se é o João, se é o Augusto. Maria. Quem... não importa nomes. O que importa são critérios. E os critérios são estatutários, só podem ser mudados... são cláusulas pétreas, só podem ser mudados com 2/3, fórum hiperqualificado. Então, primeira regra dessa governança. Ninguém que é ou do lado do Parque São Jorge ou do lado dos torcedores terá cargo executivo. Nem na gestão, nem naquelas cadeiras do Conselho de Administração que são, de independentes. Tá? Então, ninguém. Não é porque é o Pedro do Corinthians ou o Antônio dos torcedores. Está uma restrição, É uma restrição. Ninguém que é acionista ocupa cargo executivo na gestão. Dos 300 conselheiros lá que estão no clube associativo, esses não... É qualquer um. Na gestão, ninguém vai ocupar cargo. Além das outras restrições de conflito, né? Isso. E tem uma série de outras aqui, mas só para deixar claro esse ponto. Tá? Então, não é porque fulano fez A no passado ou B no futuro. Não, é regra estatutária. Ninguém que é acionista ocupa cargo de gestão. Ponto. Aí nós temos cargos no conselho, que como o Eduardo explicou antes, eles não têm mandato na gestão, mas eles têm cadeira para ter voz ali. É um modelo parecido com o Bayern. Você tem o conselho executivo e o conselho de torcedores. Tá? Para ser votado nessas cadeiras, você precisa, tanto do lado do Parque São Jorge como do lado dos torcedores, passar por critérios de qualificação também. Então você vai ter que ter formação, você vai ter que ter experiência. Falar bem português, né? Acho que é importante isso. Eu acho que... Porque as pessoas técnicas não resolveram, né, nessa última gestão. Não, veja... Isso é fato, isso é fato. Se Sabe, você não quiser comentar, eu sei. Não, mas assim, né? Porque eu vou a te gente falar uma cansou coisa. dessa conversa, né? Eu vou te falar uma coisa assim, que eu acho que serve como reflexão aqui para nós. O futebol, sei lá, quando o Corinthians foi fundado em 1910, quem jogava? Eram sócios. E durante muitos anos foram os sócios que jogavam. Sócios operários. Os sócios operários. Gente do povo. E se você chegasse lá no clube em 1920 e falasse, não, agora nós vamos contratar jogador profissional. O que os jogadores iam falar? Eles falaram, não, vocês estão loucos. Só vai correr se for corintiano, se for sócio aqui do clube. E o que acontece hoje? A torcida, o público não quer saber se o jogador é corintiano ou não. Quer saber se o jogador joga, se entrega, cuida da parte física. Que não dê risada no banco quando o time estiver no perdendo. banco, Né? etc, etc. Então, assim, da mesma maneira que aconteceu isso dentro do campo há, sei lá, 70 anos atrás, está começando a acontecer agora fora do campo também. É como a nossa sociedade evolui. Né? Então, não é... Hoje a gente olha para isso, a gente acha que assim, nossa, vamos mudar o mundo. Não, a gente não vai mudar o mundo. O mundo já está mudado. Está faltando os clubes de futebol aderirem. O próprio governo, o próprio legislador brasileiro, que representa toda a população, está induzindo essa mudança. Essa coisa da SAF ter menos imposto do que o clube social não é uma coincidência. O governo está induzindo os clubes a se profissionalizar. Mais do que incentivar, eu estou te obrigando. Estou te obrigando, né? Porque eu estou te cobrando mais para você ficar. Perfeito. Né? Então é isso. Eu tenho uma última pergunta só, e eu vou já deixar bem claro aqui. Aprendi bastante sobre o projeto, eu já tinha visto algumas outras entrevistas e acho que
Bom, a gente está procurando detalhar o máximo possível, porque tem muitos termos técnicos aí que gente que não é da área desconhece, então a gente está tentando destrinchar o máximo possível. Eu já confiei e já dei aí pelo menos um voto de confiança para tanto cara, canalha, bandido, safado, vagabundo que passou pelo futebol. Por que a gente não vai apoiar caras que não querem R$1 no clube e, pelo contrário, estão fazendo um projeto gastando dinheiro deles para fazer uma modificação, porque do jeito que está não dá. Então vamos supor que dá tudo certo. Vocês conseguem convencer o pessoal da administração do Corinthians, conselheiros, sócios, BBB, a Safel entrou. Começou amanhã. Em quanto tempo tem uma projeção? Quanto tempo para pagar a dívida total do Corinthians? Bom, eu queria pegar o gancho da tua pergunta para dizer o seguinte. Você perguntou até antes disso, dizendo assim, em quanto tempo, né? Acho que essa tá na esteira Acho que é a disso, pergunta né? do milhão, né? Quanto tempo de Ou do hoje bilhão, até o no dia caso que do entrar no Corinthians. caixa? Vamos lá. Eu tenho duas velocidades possíveis. Uma delas de braço dado, com o Corinthians, e outra na inércia, esperando ele se esborrachar no fundo do poço para a gente poder ir lá e falar, olha, vem aqui que eu te dou a mão. Que é o atual momento. Que é o atual momento. Se o Corinthians der o braço para nós, e nós estamos tentando convencê-los a fazer isso, mediante a assinatura de um documento, um memorando de entendimentos, não vinculante, portanto não obrigatório, por meio do qual vamos melhorar o projeto. Né? Nós não temos a prepotência de dizer que o nosso projeto é perfeito e ele é impermeável a críticas. Pelo contrário, ele continuará sendo aprimorado até o último dia. Né? Temos que ter humildade para reconhecer a nossa falibilidade, correto? Muito bem. Se o Corinthians der o braço para a gente, assina um memorando não vinculativo, o Stabile poderia assinar. O Stabile. Avançamos nas etapas, fazemos as minutas, contratamos a auditoria, contratamos a avaliação, montamos toda a estrutura, avaliamos os nomes das pessoas que poderão ocupar os cargos de conselho de administração, o cargo de CEO, registramos a oferta na CVM, abrimos o período de reserva de investimento, só para testar, reserva, sem dinheiro. Torcedores, vamos fazer a reserva aqui, tem 15 dias, 30 dias para fazer a reserva. Eu tenho lá 500 mil torcedores que fazem reserva e a gente avalia que as reservas garantem uma captação mínima para a gente seguir. Tá? Você tem uma banda possível, não dá para cravar mínima e máxima. Tem a mínima? Deu jogo. Gente, temos aqui todo o processo pronto, inclusive com as reservas de investimento no valor suficiente para o projeto andar. Maravilha, maravilha. Ótimo. Eu pego, submeto ao conselho, submeto à assembleia, aprova e roda para o dia seguinte. Ok? Um outro caminho. Eu tenho que ficar esperando o conselho avaliar, o conselho convocar uma assembleia, o conselho pode ser convocado por 50 conselheiros, submeter a uma assembleia de sócios para apresentar um projeto que a gente não tem certeza se vai, como vai, se vai ter reserva ou não vai, portanto a probabilidade dele ser rejeitado é maior, né? E aí fecha a porta e vai embora, né? Então assim, vamos pensar num raciocínio contrário, né? O que eu perco? O que o Corinthians perde de paralelo a tantos problemas que hoje tem? Criar uma comissão, dar o braço, vamos junto, estamos todos no mesmo avião, como o Carlos falou. Vamos dar o braço, vamos seguir. Chegamos até a marca do pênalti ali e falar, gente, tá tudo pronto, só precisa apertar o botão. Conselho, associados, é isso. É com vocês sim agora. Ou não? Ah, sim, o dia seguinte. Não. Explode tudo e tem que ter um plano B, porque do jeito que está não vai dar. Né? O nosso receio também, Capela, é o seguinte, se chegar no fundo do poço, começam a aparecer aquelas propostas milagreiras que a gente conhece bem. Você mesmo já mencionou Teve uma aqui. de $1 bilhão Não é? no Isso. candidato, que essa daí O eu André. quero entender. E aí, eu acredito que nesse momento podem surgir os salvadores da pátria, aquelas SAFs do sei lá quem que está atrás, que a gente não conhece, né? Tem vai querer levar na jogador base. de olho, viu? Tem já aí jogador de olho aí. Então, mas a fim de Enquanto sim. pior, melhor, porque você coloca... Lá Reduz embaixo, o valor lá em chão dela, embaixo. claro. Aí o Romeu Tuma falou em uma entrevista coletiva, até pra gente, ele que é falou. contra, né? Ele falou assim, o momento, porque o Corinthians está fragilizado, não é o momento de negociar, né? Vamos esperar o Corinthians estar em um momento melhor para poder negociar melhor. Mas E quando vai o que eu estar nesse digo, momento não, melhor? eu digo que é justamente o inverso, olha só, é justamente o inverso.
Pelo fato do Corinthians, não é a Safiel, o Corinthians estar nesta situação crítica, eu consigo chegar nos credores do Corinthians, credores tributários, credores comuns, credores trabalhistas, credores arena, e falar, gente, vai quebrar. Vamos renegociar. Vamos renegociar? Claro. Se você me der um bom desconto, eu fecho com o pessoal da SAF, a gente quita à vista. Ah, legal, eu vou conseguir 20, 30, 40, 50% de desconto. Se a situação do Corinthians estiver boa nesse momento, aí que eles não têm desconto nenhum. Então o momento é propício para isso. Sim. Imagina o que eu consiga com os credores. Fala, realmente, minha perspectiva de receber do Corinthians é péssima, eu aceito aqui uma redução de 30, 40% da dívida. Legal, o 2,7 vira, sei lá, 1,5 milhão, 1,8 milhão. Maravilha. Que nessa altura Né? do campeonato tá ótimo. Perfeito. É um golaço. E aí o que a gente faz? Olha Porque tem só, muito juro em cima disso. É. tem muito juro. E o que a gente faz? Esse haircut que a gente chama no mercado, né? Ou seja, esse desconto, ele reverte como ações para o Corinthians, não para a Safiel. Tá? Nós não queremos levar vantagem em negociações e deságios. Nós não queremos levar vantagem. Reverte isso para o Corinthians. Então, se a dívida dele foi avaliado, um PL, um patrimônio líquido, ativos menos dívida, imaginando que seja, sei lá, 4 bi o Corinthians. A dívida é 3, o Corinthians vale 1. Correto? Sim. Né? Por hipótese. Ah, maravilha. Então a gente vai dar segmento com valuation de 1, a gente colocou 2, então é 2/3 aqui, 1/3 aqui. Legal. Ah, vamos lá nos credores e ele tira a dívida pela metade. Então a dívida que era de 3 virou 1,5. Esse 1,5 ele vira participação do Corinthians e não nossa. Se eu a gente fosse- entrega para Se eu ele. fosse Entendi. um bilionário corintiano, um minuto só, Ulisses, para eu ensaiar, não vou falar mais nada. Se eu fosse um bilionário corintiano, eu compraria o Corinthians. Sabe por quê? Nos próximos 5 anos, a partir do ano que vem, o Corinthians fará no mínimo 5,5 bi, 6 bilhões de receitas. No mínimo. Estou falando com os números de hoje. É o que o Corinthians tem feito aí. Eu já passei essa conta para você. Olha que negócio que é, esqueça a dívida. Mas olha só a riqueza que esse clube produz e no momento de baixa. Porque o Corinthians produz esse dinheiro no momento de baixa. Imagine se ele disputasse títulos, Tá louco. fosse jogar esse Mundial Tá nos louco. Estados Unidos, Dobra. tivesse na final de uma Libertadores. Os patrocinadores pagando bem mais do que pagam hoje. Ainda com esta dívida, que é um absurdo. Sócio torcedor do plano O é que ruim. o Corinthians faz de dinheiro e produz de riqueza, se cair na mão dos caras certos, é uma potência futebolística que até fora do país causaria algum tipo de admiração. Porque, por exemplo, a SAF ela é uma coisa problemática. Tem sido ultimamente aqui no Brasil. Porque os clubes com a SAF da Portuguesa já está micando. Mas é por causa do estádio. Entendeu? Do estádio, é. Então, por exemplo, mas sabiam que existia um problema, né? Você está Quando falando de pegaram- algumas, né, Ulisses? Algumas, né? Não, a do É. Vasco falhou, não deu certo. A do Bahia está 777. caminhando, né? Do Bahia tem um clube muito grande por trás disso. City. Que é A o do City. Botafogo até que deu certo, É, vai. Botafogo não deu certo, virou um balcão de negócios e está numa situação mas o difícil. Botafogo, que ele tava para fechar as portas, eu até brinquei com o Foi presidente do campeão César brasileiro e Melo. da Libertadores. Não só campeão, como reduziu mais de 400 milhões de dívida. Tudo bem, então o Texas está fazendo o que quer, porque é o dono, ele faz o que ele quer. Já deve dane-se. mais de 1 bi hoje. de Mas novo, né? pois Agora é, deixa mas de- às vezes já é melhor deve do jeito mais que de estava um do que o jeito que bi. estava antes, pelo menos. Mas já né? deve mais de 1 bi e o Textor está embaixo da mesa. É, bom, Falou tem um monte essa de também, tá besteira, enrolado tinha lá um na monte de esquema Europa. no Lá, futebol né? brasileiro não provou nada Sim, e ninguém embaixo também da fez mesa, nada. Isso é verdade. Tá Eles dizem que embaixo pegou da dinheiro mesa. para mandar para os outros clubes É, dele, quer dizer, a gente é. não sabe É, bem, ele tá mas... meio Então, quebrado. deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, o Quesada falou em bilionário corintiano. Se um bilionário corintiano, que tem, os montes a gente já conhece muitos aí, e só não põe dinheiro lá porque não sabe onde vai parar, ele comprar a maioria das ações, Não ele fica pode. dono? Existe um limite Então, máximo. não, eu estou te perguntando. Então, se um bilionário for comprar a maioria das ações, Não pode. esquece, tem um Esquece. limite. Um limite máximo de ações. Nenhum corintiano vai ter controle relevante da Safiel. Ok. Nenhum corintiano. Por mais rico e privilegiado que ele seja. Olha aqui, tem muitas perguntas, cara, vocês não estão entendendo. Eu fiz uma enquete, eu não tirei do ar. Ainda a enquete se vai favorável ou contra a Safiel. Tá. Em relação à Safiel, gente, aqui, ó, o programa aqui, ele tem um contexto só. Mostrar, educar e tentar solucionar o problema de um dos clubes brasileiros, que é o Corinthians. Outros clubes têm problema, outros clubes estão vivendo numa situação delicadíssima, e a gente espera que o futebol brasileiro se safe e consiga dar a volta por cima. E a gente sabe por que os problemas acontecem. Porque nada foi feito em prol do clube.
isso já está mais do que provado, mais do que falado. Atitudes e administrações irresponsáveis, sem conhecimento, que achavam que a qualquer momento poderiam solucionar dívidas que são hoje praticamente impagáveis. Ok? Então, vamos fazer um resumo sobre a Safiel para aquele que se ligou agora aqui na Ulisses TV. E eu tenho uma pergunta para vocês dois. Por que só vocês falam de Safiel, vocês dois, quase sempre? O Carlos, que ele é mais Não, eu bonito quero do saber. grupo, né? Não, é sempre o Carlos Teixeira, praticamente, e o Eduardo Saluzzi, que está aqui. Ulisses, assim, por algumas razões. Primeiro, disponibilidade de tempo. Eu me aposentei aos 50 anos. Vai, e- Lambeçaba, eu não E consegui eu tenho ainda. bastante tempo. E o Eduardo também tem. Ele trabalha mais do que eu no escritório dele, mas ele tem bastante tempo, ao contrário das outras pessoas que estão com a gente no grupo. Essa é uma razão. A outra razão é que eu acho que é um pouco da... A gente foi fazendo as primeiras entrevistas e o projeto foi se desenvolvendo e nós ficamos tão afiados, né, Edu, que a gente afastou um pouco os outros de falarem. Mas na semana passada, o Eduardo não pôde participar da entrevista, foi lá na Rádio 97, e a gente levou o Dr. Hugo, que é um outro advogado que está com a gente, Hugo Funaro. Hugo Funaro. Então a gente tem banco também, tá, Ulisses? Mas por enquanto... Nós temos uma comissão jurídica, são 5 ou 6 advogados, tem pessoal de tecnologia, tem pessoal de comunicação, tem o pessoal de marketing, tem pessoal do mercado financeiro. Nosso grupo não é pequeno. Qual Aliás, o tamanho um do grupo? abraço Quantas para a pessoas? galera da Safiel aí. O nosso grupo tem 29 pessoas, eu vi hoje, 29. inclusive. Eu falava 25, eu não Tudo contei, grandes 29. empresários. É uma mescla, eu acho que a riqueza é essa. Tem Não, pessoas riqueza com de- todos os... Eu não estou falando nem de grana, né? É uma riqueza de Eu tô falando conhecimento. Riqueza intelectual, É riqueza isso. de conhecimento. Mas todos com o mesmo propósito, Ulisses. E ninguém com interesse político, ninguém com interesse econômico, ninguém com vínculos passados com o clube, todos na mesma esteira. Olha, vou falar a verdade, Cara, é o viu? seguinte, velho. Tem um cara aqui torcendo muito por vocês para que esse projeto dê certo, porque de verdade, do jeito que tá não dá. Se o Corinthians for de novo rebaixado, o que eu acho que não vai acontecer, eu não sei o que Se vai jogar ser o que jogou com o colapso. Santos ontem no primeiro É tempo, que assim vai com a entrar teimosia, vai entrar num tática, vai colapso, ferrar. assim, já tá colapsado financeiramente falando, mas vai entrar num colapso, as receitas vão cair todas, vai ser um BO gigante, então Não, assim... a gente não torce para isso. Não, claro que não, mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte, que as pessoas de dentro do clube, elas possam, pelo menos por um momento, em mais de uns 100 anos de história do Corinthians, que possam colocar a mão na consciência e entenderem que são pessoas preparadas. Não tô aqui vendendo vocês, não. Eu só tô, assim, analisando de tudo que a gente tem ouvido. É um projeto profissional, com pessoas profissionais que não querem nada do clube e vai justamente na contramão de tudo que a gente vê de dentro do clube, de pessoas que não têm conhecimento, que não têm poder intelectual, que não têm recursos intelectuais e, consequentemente, têm interesses dentro do Corinthians. É justamente por isso que o Corinthians chegou no fundo do poço. Então fica aqui a minha torcida para que vocês possam quebrar esse sistema falido do futebol brasileiro e possam fazer o Corinthians mais forte. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu queria colocar alguns pontos aí, né? O interessante é que tem tanta gente procurando o nosso grupo, querendo fazer parte, Ex-jogadores, inclusive. ex-jogadores, empresários internacionais, dizendo, Saluzzi, não sou corintiano, sou do mercado de futebol há muitas décadas, gente famosa. Eu sempre quis ver isso e eu vou torcer para vocês por uma única razão. Esse projeto, ele não vai mudar o Corinthians, se ele vingar, ele vai mudar o futebol brasileiro, né? Então contem com o meu apoio, não se preocupem com dinheiro, se faltar dinheiro, a gente pode abrir a camada dos investidores institucionais com ações sem direito a voto, ok? A gente faz um roadshow, a gente traz o dinheiro que você quiser, ele falou vários fundos internacionais, enfim, tem muita gente procurando e a gente tem convicção de que a tese faz sentido. O nosso desafio maior é o político, primeiro, né? Convencer os conselheiros que lá estão, acreditamos, tem muita gente boa lá. O que a gente pede para os conselheiros, vou pedir ao vivo aqui, né? Vou pedir no seu programa, para que nos recebam, nos escutem, entendam, concordando ou não concordando, façam o juízo de valor conhecendo o projeto, né? Porque tem muita gente dizendo um monte de imprecisões. Não, eu não concordo por isso, por aquilo, e não é a realidade. A gente tenta explicar aqui, mas provavelmente muita gente é ocupada e não consegue assistir um programa inteiro como esse, né? E tem que ter a percepção de que a bolha estourou.
né? Ontem tivemos uma denúncia do Ministério Público contra o ex-dirigente, pelo que o promotor falou, terão outras nas próximas semanas, né? Sim. Tem um grupo com mais de 5 mil pessoas ameaçando uma intervenção judicial. Ah, isso não acontece. Aconteceu já, né, no Bahia em 2013. Tinha no Né? Cruzeiro também, intervenção? No Cruzeiro eu não tenho certeza. Não aconteceu. No Bahia aconteceu, o interventor assumiu o Bahia, convocou uma assembleia, mudou o estatuto, o interventor, né? Então, assim, a bolha estourou, a torcida está em cima, são 30 milhões... Vocês têm falado com a torcida? Temos falado com a torcida, o Carlos Eles entenderam? O Carlos esteve com a Gaviões da Fiel num passado recente, né? Estaremos com eles novamente, eles irão ao nosso evento dia 28, já confirmaram presença, né? E ali você tem um acompanhamento, como a maioria das pessoas, a média distância, né? Porque a hora que criar corpo, certamente todos eles vão nos apoiar. E essa pressão externa, pressão no bom sentido, tá? Não é pressão de ameaça, é pressão no sentido de dívida, credor, torcedor, corintiano, investidor, o mercado, o jornalismo, mídia. Todo mundo quer que o Corinthians saia dessa situação. Isso não é bom só para o Corinthians, isso é bom para todos os torcedores, isso é bom para o Palmeiras, isso é bom para o Flamengo, é bom para a indústria do futebol, em relação a qual todos nós vivemos e respiramos. Porque nós vamos conseguir, gente, que eu fui a fundo tal, e eu não quero ser aqui. Nós vamos conseguir brigar com clubes europeus, apesar dessa diferença de moeda. Sim. Isso é um negócio legal, você está me entendendo? Sim. A diferença de moeda, né? O dólar valendo 5,40 hoje, acho, não sei quanto é que estava. O euro um pouco mais. Então, a gente consegue, com o futebol brasileiro, vai conseguir, com uma SAF saudável, com profissionais. Não adianta pôr torcedor para administrar, que não funciona. Com profissionais competentes para fazer a coisa girar. Entendeu? Isso. Então, um resuminho para aquele que ligou agora aqui na Ulisses TV, que está crescendo muito a audiência, são mais de quase 900 pessoas simultâneas aqui, ao vivo acompanhando. Eu quero saber de você. Esse programa irá novamente, hoje às 9h30, novamente amanhã, depois do futsal, que a gente vai passar isso aqui algumas vezes no programa, que eu acho que é uma coisa que vale a pena para aquele que não teve tempo, para aquele que não assistiu, para poder entender. Fora os cortes, né? Fora os cortes. Os cortes sensacionalistas para darem like. O que acontece, eu queria que existe a possibilidade de você, neste momento, como se diz, dar um resumo do que é a SAF para aquele que se ligou agora? Edu, você é mais didático do que eu. Bom, o que entrou no programa agora, a ideia é fazer uma nova sociedade, um novo CNPJ, com 2 sócios. Um sócio, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o outro sócio, uma sociedade com corintianos que vão investir o seu dinheiro. Esta nova sociedade terá o futebol do Corinthians e terá o dinheiro do investidor corintiano. Essa nova empresa nascerá, portanto, com os ativos do futebol, com dinheiro, sem dívidas, quitando as dívidas do Corinthians, quitando todas as dívidas do Corinthians, com uma gestão profissional, com uma gestão formada por conselheiros independentes, com qualificação, experiência, idoneidade, e que vão atribuir ou que vão implementar no clube com mandato, nada de vitalício, né? Com mandatos, contratando profissionais para fazer a gestão no plano executivo, seria presidente, diretores, etc., com mecanismos de controle, conselho fiscal, comitê de governança, auditoria externa, canal de denúncia averiguado independentemente, né? E de maneira que o sistema funcione de modo a valorizar o valor do clube, buscar resultados econômicos, resultados esportivos, resultados emocionais, para o associado do Corinthians, é muito importante. Ele não terá perda nenhuma, ao contrário, ele terá ganho, né, se ele tem uma ação. E se ele é associado do Corinthians, o Corinthians tem um patrimônio de X, ele vai continuar com esse patrimônio, só que serão ações dessa empresa nova, e essa empresa nova terá uma multiplicação do seu valor. Portanto, o patrimônio do associado do clube social será valorizado. E uma coisa que não falamos, o clube social receberá um percentual do faturamento da Safiel, né, em valores substanciais, para poder suprir de maneira satisfatória as necessidades do clube associativo, para ter um investimento, melhorar suas instalações, melhorar os seus outros esportes terrestres, enfim, fazer com que o clube volte a brilhar não apenas no futebol, mas também nos demais esportes, onde já brilhou no passado, né? Então essa ideia com uma gestão, uma governança completamente dependente, sem
interferências E políticas. sem entregar o futebol do Corinthians a um terceiro? Quem seria o CEO do futebol do Corinthians? É muito cedo para falar ainda, né, Ulisses? Mas eu acho que nessa estrutura nós contratamos o CEO que a gente quiser. O Corinthians vai receber faturamento Ele- recorrente através de royalties? Sim. Para se Sim. sustentar? É isso. Porque clube existe associativo isso, é vai- importante, o clube associativo. Sim, Né? Sim. ele vai receber. Ele não vai ter mais déficit, ele vai receber um percentual de uma receita que vai ser multiplicada. Portanto, o dinheiro que ele vai receber, o clube associativo, vai ser suficiente para ele melhorar e propiciar que os seus associados possam desfrutar de condições muito mais prazerosas e melhores. A gente sabe que o torcedor, organizado principalmente, ele tem um apoio muito grande do clube, principalmente para viajar, para fazer as coisas dele. Como é que isso vai funcionar? Como é que nós pensamos, Ulisses? Todas as situações que existem na prática hoje, nós precisamos reconhecê-las e aquelas que fizerem sentido, nós vamos fazer de forma aberta, Transparente. transparente. Então, assim, clube dar apoio para a torcida organizada, acompanhar um jogo, né? Eu acho que esse é um assunto que pode sim ser discutido, eu acho que faz sentido, né? Desde que isso seja feito com clareza, desde que isso seja feito com legitimidade, sem que seja uma troca de favor, né? Qual o problema? Por que o organizado e não sócio torcedor? Também. Organizado, não sócio torcedor. Um incentivo. Claro. Eu acho que toda a caravana, né? Você pode criar até dentro da própria SAF premiações para o cara poder viajar. Exatamente. Você pode abrir mão da tela, você Sim. cria janelas nela que você pode premiar aquele investidor, os X primeiros investidor para acompanhar o clube numa Libertadores. Uma pontuação, né? Uma pontuação. Ou quem for fora ganha Principalmente pontos o maiores. sócio torcedor, você vê, o sócio torcedor ele paga, às vezes é inadimplente, não Porque, tem um benefício, às vezes nem ingresso ele A consegue. SAF, que o dinheiro é gerado pela própria torcida, só que é um dinheiro de investimento em que o torcedor investirá e ganhará nesse dinheiro, não como foi na Arena, que foi uma iniciativa Isso. muito legal, que o torcedor doou o dinheiro. Não, ele vai ter o dinheiro dele lá no investimento bancado por uma SAF. E esse dinheiro será utilizado para quitar as dívidas do Corinthians. No meu entendimento, isso fica claro para mim, que patrocinador master, name rights de Arena, tudo isso é uma coisa que poderá ser ainda mais valorizado. Sem Porque você terá uma fonte de renda sem ser desses locais, né? Que é a patrocínio da camisa, que é o name rights da Arena, ou do próprio CT Joaquim Grava. Você terá um faturamento já. Então, isso aí, para patrocinar o Corinthians ou fechar o name rights ou patrocínio de camisa, os valores serão completamente diferentes, porque o clube não dependerá mais disso. Não ficará refém dessa situação. É mais ou menos isso, né? Exato. Certo? Você começa a ser dono da sua É. agenda, né? É que é mais ou menos o que o Palmeiras conseguiu fazer. Quer dizer, você quer negociar comigo? Tudo bem, vai ser nos meus termos. Agora, quando você está com as calças na mão, fica muito mais difícil. Bom, rapidinho para vocês. Eu vou deixar aqui, nós fizemos a pesquisa. Quantas pessoas entraram na enquete que são a favores da SAF? Esse programa irá no ar novamente hoje, às 9h30 da noite. Amanhã, logo após, amanhã a gente tem Sub-20 Paulista, né? E depois futsal à noite, Sub-20 Paulista, tem Palmeiras e Santos amanhã aqui na Ulisses TV, valendo vaga para a semifinal, o primeiro jogo. Vamos dar uma olhada quantas pessoas votaram a favor. 93% tem o número de pessoas que votaram, e contra 7%, mais de 200 pessoas votaram aqui. Tá aqui, 233 votos, muito legal, tá certo? Então, Uma boa acho que amostragem, né? tá uma amostragem assim, que ela é interessante, que são torcedores, são aqueles que gostam do Corinthians, né? E parece que vocês têm um apoio muito grande e o desejo desse torcedor. Eu vou dar minha palavra aqui para vocês, raramente faço isso, que isso é uma coisa muito arriscada, né? Mas eu acho que é uma saída de fundamental importância e tem que ser tratada pelos conselheiros ou pelas pessoas que gostam do Corinthians. É hora de ver quem gosta do Corinthians, né? Quer o bem do Corinthians. Eu acho que é o momento da gente saber quem é quem, mais ainda no Corinthians, a gente já sabe mais ou menos quem é quem, mas saber quem é quem dentro do Corinthians ou dentro de um clube de futebol. Como a Leila Pereira assumiu o Palmeiras, fez uma revolução que foi criada, iniciada pelo Paulo Nobre, um apaixonado pelo clube, né, que fez um trabalho no Palmeiras digno, incrível, e foi dado sequência a isso. E até a própria Leila já disse em entrevistas, né, ela como a presidente do Palmeiras, que a SAF é uma questão de tempo, não tem como ser diferente dentro do futebol. O Flamengo fala em virar SAF, mas se tiver 10 bilhões de reais à frente para ele poder virar SAF, se estudaria isso. Então, mas os clubes estão estudando. Esse modelo de SAF é um modelo que o clube não fica na mão, como bem disse o Capella, de pessoas de fora do país, de poder financeiro internacional. Não. Esse tipo de SAF,
o clube fica na mão do torcedor. Isso. Né? Porque eu sempre costumo dizer, isso se falou do Corinthians, mas a maioria dos clubes, não é o clube que tem a torcida, é a torcida que tem o clube. Porque a torcida ela é fundamental para o clube. Que vocês tenham sucesso, né? A gente está aqui para divulgar e mostrar para o torcedor realmente a importância da SAF, né? A importância e o ponto de vista de vocês e o desejo e o que vocês querem com isso, como grandes corintianos que são, para ajudar o Esporte Clube Corinthians Paulista, que realmente passa por uma situação difícil, praticamente falida, essa é uma verdade, não tem que ficar aqui medindo palavras, porque contratou 18 jogadores, de 18 só pagou 2, e transferban em cima de transferban virar pela frente aí, e eu acho que é o momento de se pensar na instituição, que ela está muito ferida, ela está muito machucada, a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista está respirando por aparelhos na UTI. Então é o momento da gente, das pessoas que amam o Corinthians e que amam o futebol, ver isso não só em relação ao Corinthians, a outros clubes que também estarão precisando. Parabéns para vocês. Eu quero agradecer aqui muitíssimo mesmo, assim, obrigado pela presença de vocês aqui na Ulisses TV. Carlos Teixeira, foi um prazer. Fiquei sabendo que eu tive um contato com teu filho em Orlando há muito tempo atrás. Eu sou teu amigo, estou te vendo hoje pela primeira vez. Sim. O Eduardo Sallusti também é um cara que eu já conhecia, né? Porque eu tenho assim alguns amigos em comum, mas nunca, primeira vez que eu estou vendo e recebendo você aqui na nossa casa. Que sinta-se como sua casa também, podem ficar à vontade. E qualquer coisa que vocês tiverem de novidade, coisas boas, as portas da Ulisses TV estarão sempre abertas para aqueles que querem e fazem o bem para o futebol. Valeu, Capelinha, valeu, Quesada. Tamo junto, Padre. E a Valeu, gente hein? vai tocar essa bola para frente. Parabéns para vocês. Os números não mentem, o desejo do torcedor não mente. A pesquisa é possível mostrar rapidamente para a gente encerrar. Esse programa repetirá ao ar novamente. Não se preocupem, hoje à noite, amanhã à noite, depois dos jogos, a gente vai repassar para que você acompanhe o torcedor corintiano. Olha, 93% a favor da SAF, 7% contra a SAF aqui na Ulisses TV. Muitíssimo obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero. Pois não. Eu quero fazer um chamado ao corintiano, né, para que eles nos apoiem, para que eles falem com os associados que são do seu círculo de relacionamento, para que eles falem com os conselheiros. Estamos todos juntos. Nós queremos fazer um projeto junto com todos os corintianos. Só dessa maneira a união do corintiano vai fazer com que a gente supere essa situação. Vamos deixar os interesses individuais de lado e nesse momento vamos salvar o Corinthians para que a gente possa voltar para onde merecemos. É isso aí, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Pela vontade. Divulgar a nossa rede? Deve. Pessoal nos seguir no Instagram @safiel1910. Ali tem também o torcedor vai encontrar como chegar nas outras redes, no X, etc, etc. Então nos acompanhe, ali tem bastante conteúdo. O torcedor Instagram, pode... @safiel, Safiel 1910. Isso. E o site, né? E o site www.safiel.com.br. Legal, então. Parabéns para vocês, boa sorte aí. Obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês. Valeu, um abraço para vocês e, cara, assim, que tudo corra da melhor maneira possível. Carlos Teixeira, muito obrigado. Eduardo Sallusti, muito obrigado, viu, pela presença. E a gente está encerrando o programa. Capelinha, Quesadinha, vamos encerrar e esse programa entrará no ar durante esses dias todos aí, para que o torcedor que não pôde assistir acompanhe na íntegra o que será ou o que virá a ser a Safiel. E avante palestra, hein? Olha lá. A próxima SAF, né? A próxima SAF. Foi bom. Tchau, papai. Tchau, valeu, gente. nóis. Tchau, Valeu, abraço. valeu. Tchau, obrigado.